All right. Should be working now, no? Yes. Perfect. All right. Thank you very much. It's a pleasure to be back. I hope lunch was agreeable. And I have a very difficult task to try to explore the EU ETS and ETS. Vamos explorar a ETS na União Europeia em 15 minutos. Então eu vou ter que falar rapidamente. Eu peço desculpa aos intérpretes. Estive ouvindo o bom trabalho das outras apresentações. Eu espero que as transparências estejam disponibilizadas para vocês poderem ver os detalhes mais tarde. Eu espero que possam fazer isso depois deste seminário. Aqui uma visão geral, vamos ver a história, o desenho e as lições e perspectivas para o futuro, que é a parte mais interessante para os participantes brasileiros. Temos de história e evolução. A primeira lição é que a União Europeia é bastante cética quanto aos instrumentos de mercado. O senhor Jostebic, diretor-geral da Climate Action na Comissão Europeia, defendeu um imposto de carbono e energia nos anos 90, mas a combinação de várias razões levaram ao fracasso disso, principalmente de economia política, a necessidade de unanimidade do voto no Conselho, que mudou o foco para o comércio de emissões. Em pouco tempo, a União Europeia passou de opositor da precificação para deixar isso como parte central. E isso deixa insights interessantes. Um dos aspectos responsáveis por isso foi a transferência de conhecimento. Alguns dos conselheiros passaram tempo nos Estados Unidos estudando os mercados de ar livre do programa de chuva ácida e levaram esse conhecimento de volta à Europa e convenceu a comissão que isso era viável e daria certo. Olhando brevemente o cronograma para a implementação do framework, do marco institucional na Europeia, demorou menos de 3 anos para a legislação e a partir da primeira menção da ideia até entrar como mercado, foi 5 anos. O Brasil já está nesse processo, já está no segundo ou terceiro ano de pensar bem nisso, então pode demorar até menos. Aqui, rapidamente, as datas, mais uma vez, o ano 2000, o primeiro Green Paper, depois propostas de legislação, houve muito debate no processo legislativo europeu. Em outubro de 2003, já tinham a lei básica criando o sistema. Há várias outras leis e atos legislativos que lidam com as funções necessárias. Não vou entrar em todos estes detalhes, mas é preciso ter mais do que só a diretiva de 20 páginas da União Europeia. É preciso ter muito mais documentação. Agora, passando para o design. Poucos de vocês ignoram o que é o Sistema de Comércio de Emissões, SCE, mas eu vou resumir aqui. É um sistema de limites e comércio tradicional. É um exemplo de um sistema na forma mais pura. Está em operação há mais de uma década, desde 2005. É o grande ainda, o maior sistema já implementado, agora com o Sistema Nacional Chinês, deve substituí-lo como regime de precificação de carbono em escala global. 45%, 11 mil instalações cobertas, 45% das emissões da União Europeia. E organizado em períodos de comercialização. Primeiro 3 anos, depois 4 anos e depois períodos de 8 anos. O primeiro período foi rápido como fase piloto e ao longo do tempo também podem identificar várias emendas e melhoras no sistema
pelo grupo o grupo operativo. Isso acontece no sistema, por exemplo, a iniciativa regional nos Estados Unidos de gases de efeito estufa, muitas mudanças e ajustes com o aprendizado dentro do sistema. O escopo e cobertura de 11 mil instalações, 45% das emissões. Primeiro foram as instalações com combustão, principalmente turbinas de gás e carvão para eletricidade, capacidade de 20 megawatts. Depois várias indústrias, refinarias, fornos de coque, siderurgia. A indústria mineral, o importante é cimento, vidro e cerâmica, tudo intensivo em energia e carbono. Desde 2012 se inclui a aviação e mais recentemente também inclui a petroquímica, amônia e alumínio. Ou seja, os gases passaram de só emissões de CO2, mas também inclui óxido nitroso a partir da produção de fertilizantes e também perfluorocarbonos desde 2013. E vendo isso ao longo do tempo, vemos a evolução, mais países, mais gases, mais setores e devagar, aos poucos, cada ano, vínculos com mais países. Em 2015, um vínculo com a Austrália deveria ter sido feito, mas a Austrália aboliu o próprio mecanismo de precificação. Então, o primeiro vínculo com um sistema fora da Europa, bilateral, foi com Suíça, fora da União Europeia. E no ano que vem, havia um vínculo com a Noruega, mas a Noruega também faz parte do SCE europeu, não é um sistema separado. Obrigações aos participantes é parecido a outros sistemas de emissões. A entidade, dentro do escopo e cobertura, indo além do limite 20 megawatts, está coberto, tem que ter uma licença para seguir operações emitindo gases de efeito estufa. Parte do licenciamento exige medição e monitoramento de emissões, verificação, certificação por terceiros, e os países membros da comissão alocam as licenças, ou as allowances, as permissões, e até certa data de cada ano, os operadores de cada instalação têm que ceder as permissões que cobrem as emissões do período anterior. E ao longo do ano podem transferir as permissões. Então, as entidades para quem a redução de emissões é muito cara podem comprar permissões, e outras que podem reduzir podem comprar menos ou até vender suas permissões se receberem de graça. Há penalidades bem duras para prevenir e desestimular a não conformidade, e um registro central, um cadastro central na Comissão Europeia acompanha a emissão de permissões, que países têm essas permissões, onde há transferências e quais entidades cedem ou transferem as permissões. Cada permissão tem um número e está dentro do cadastro. Vejamos agora a parte mais interessante, a saber as lições e perspectivas, ou seja, o que é que com esses quase 10 anos acumulados de experiência podemos fazer, que podemos derivar em termos de lições aprendidas para outras geografias ou jurisdições. Em vários casos, por exemplo, a iniciativa de gases de efeito estufa, na iniciativa da californiana, em grande medida refletiu as experiências não tão positivas da União Europeia e escolheu abordagens alternativas, diferentes às suas questões. Como mencionei, inicialmente a alocação era feita pelos Estados-membros, de modo que se fazia descentralmente. Todos os Estados-membros tinham, digamos, um incentivo político para procurarem privilegiar ou tratar com mais favor suas próprias indústrias. Além disso, a diretiva da ETS ou do SCE exigia que a alocação fosse de custo zero na maioria das permissões. 90%, enfim, nos primeiros 95% das permissões tinham de ser alocadas gratuitamente. Isso resultou em algumas consequências. Primeiro, alguns setores, sobretudo geração elétrica,
não pagou pelas permissões, evidentemente, mas ainda assim, em sua contabilidade, tratavam as permissões como custo de oportunidade e repassavam o custo aos consumidores finais, pagadores. Então, o preço da eletricidade subiu, muito embora as empresas prestadoras do serviço não tinham de pagar pelas permissões, o que levou a umas enormes ganhos, lucros inesperados, o que foi politicamente muito impopular. Alguns SCEs, tais como o regime da Califórnia, todos haviam escolhido a opção de 100% para o setor de energia, porque há muito menos concorrência no setor de energia, de modo que energia elétrica, porque não temos aí um mecanismo, nenhum mecanismo de mercado inato, inerente, que permita, ou melhor, que impeça o repasse. A experiência de emissões foi subóptima na maioria dos estados e, em última análise, os estados-membros esperavam que as emissões fossem mais altas, então alocaram mais permissões do que, em última instância, se provaram necessárias. Quando as empresas começaram a emitir relatórios sobre suas permissões e emissões verificadas, logo ficou claro que havia muito mais emissões no mercado em circulação do que emissões, efetivamente. Um gráfico ilustra isso. Vejamos, ao vermos os países aqui, vemos que a barra escura, sólida, reflete a alocação em 2005. A barra azul clara, na verdade, são as emissões efetivamente verificadas, mensuradas, e vemos, portanto, que há uma lacuna muito significativa entre os países. Poucos países alocaram menos permissões do que emissões efetivas. Com efeito, sobretudo um mercado com o primeiro período comercial que não permitia a bancarização entre o primeiro e o segundo período, ali havia mais oferta do que demanda, muito mais oferta do que demanda. Logo, em última análise, os preços despencaram e ao final do período, quando já não havia utilidade para as emissões, os preços chegaram a zero. A curva em azul claro mostra os preços a termo para o segundo período, ou seja, uma retomada do valor prospectivamente a partir do segundo período. Porém, as permissões do primeiro período, em última instância, despencaram por completo. A resposta em forma de política foi, primeiro, assegurar que as alocações não se façam por Estado-membro um a um, que seria um incentivo perverso aos Estados-membros procurarem favorecer as suas próprias empresas domésticas. E, segunda, a opção mudou fortemente, ou a alocação mudou entre opções. Por exemplo, no setor de eletricidade, é a opção default. Praticamente 100% hoje fazem leilões. E na indústria vai se tornar a opção default, exceto para um subsetor, ou melhor, um subconjunto de setores que estão expostos ao comércio internacional e que tem muita intensidade de energia e onde tem se favorecido a alocação gratuita, conforme explicarei daqui a pouco. A segunda lição interessante, mais recente com os SCEs, é o fenômeno da volatilidade de preços. Temos preços, como se pode ver plotados aqui, variando desde cerca de 5 euros, abaixo de 5 euros, até 35 euros. E oscilando para cima e para baixo dentro dessa faixa, repetidas vezes. Para as empresas, obviamente, é um cenário muito difícil de trabalhar. Para os investidores que procuram planejar investimentos intensivos de capital do longo prazo ou de longo prazo, é um ambiente dificílimo em que se navegar. E também tem resultado em muitas queixas políticas sobre a imprevisibilidade do SCE e também os baixos preços, ou sobre os baixos preços que temos visto já há vários anos, que suscitaram muitas preocupações em termos de que talvez não tenhamos aqui um sinal de preço com legibilidade clara. Bom, isso aqui já se sabe em retrospectiva, a saber, os preços econômicos e financeiros, ou a crise econômica e financeira é um bom exemplo. A crise da dívida em alguns países da Europa, interações com outras políticas, tais como eficiência energética e políticas de fontes renováveis, como já mencionado. Ou seja, há várias razões por que isso está ocorrendo. A razão é, será que podemos lidar com isso com base em instrumentos de mercado em que a certeza de mercado, ou certeza de preços, não é ponto de partida? Como vão se lembrar da apresentação de hoje pela manhã, a abordagem Cap and Trade, ou emissão de comércio de emissões, começa com certeza de quantidade, não certeza de preço. No SCE da Europa, acabamos, por consequência, ter um grande superávit, o excesso de permissões para fins de readeamento e especulação. Basicamente, temos muitas emissões em livre circulação, mais do que é necessário para a conformidade. Até 2 gigatons no momento, com a expectativa de aumentar ainda mais se nenhuma medida for adotada. Essa aqui é a própria projeção da Comissão Europeia. As respostas adotadas, em grande medida,
um tanto aleatoriamente, nada que foi planejado com muita antecedência. Por muito tempo, inclusive, a União Europeia resistiu a qualquer esforço de intervir na formação de preços, afirmando que isso é algo que devia ser deixado para o mercado. Se os preços estão baixos, é o que o mercado está dizendo, deixe que assim seja. Depois, em resposta a críticas de uma série de atores relevantes, inclusive agentes industriais, como no setor de eletricidade, para intervir com mecanismos cabíveis. Primeiro, intervenção no curto prazo, decidindo simplesmente não leiloar uma série de emissões que haviam sido programadas para a liberação no mercado via leilão, ou seja, arrochando a oferta, e também retardando esses leilões para período posterior. E, com efeito, essas permissões não seriam leiloadas, mas sim entrariam no regime de estabilidade comercial. Agora, para o longo prazo, criou-se uma reserva de estabilidade de mercado, conforme adotado via legislação ano passado, que terá um mecanismo bem automático e previsível, mediante o qual, se as emissões em livre circulação no mercado, e não para fins de conformidade, excederem um determinado limiar, mais de 833 milhões de emissões em circulação, então segue que 12% destas emissões ou permissões entrarão no fundo de reserva e, portanto, basicamente sairão do mercado. Permanecerão no fundo de reserva ano após ano, até que o superávit vá abaixo de 400 milhões de permissões, e essa altura, a cada ano, 100 milhões de permissões voltariam para o mercado. Então é possível afirmar, assim, que temos aqui um tipo de instrumento automático e elástico que retira o excesso de permissões, mas as injeta, devolve-as ao mercado caso necessário, a fim de gerenciar a oferta dentro de um determinado corredor temporal. A expectativa é que, se olharmos a curva azul, que ilustra o superávit de permissões, vemos que ela lenta e gradualmente reduz, à medida em que reduz o superávit ano a ano, com o aumento de 12% de emissões ou de permissões para emissão a ano. Em última análise, a ideia é que não tenhamos mais esse desequilíbrio, descasamento de oferta e demanda no mercado, e que os preços subam para nível próximo aos níveis que muitos agentes de mercado e o ente regulador gostariam de ver. Além disso, também ouvimos, conforme mencionei hoje pela manhã, sobre o preço ou as interações entre instrumentos sobre preços. Quais são os impactos deles sobre os preços? O exemplo do Reino Unido mostra que o país decidiu ter os seus próprios mecanismos de intervenção, se me entendem, instituindo um preço-peso. Então, assim que os preços de permissões estão abaixo de 15 libras esterlinas, então o Reino Unido instituiu a figura de um imposto que incide, e calculado como a diferença entre esses 18 libras e o preço médio no Reino Unido. Então isso basicamente assegura que, para fins das entidades de cumprimento da lei no Reino Unido, o preço do carbono nunca será inferior a 18 libras esterlinas. O problema dessa fórmula é que, uma vez que o Reino Unido é parte do SCE europeu, ao instituir esse preço bem mais alto do que o resto do SCE europeu, estamos fomentando emissões adicionais, o que quer dizer que as permissões seriam congeladas no Reino Unido, porém vendidas a outros países da União Europeia sem nenhum efeito sobre os resultados ambientais gerais na União Europeia. Na verdade, é exercendo pressão para baixo sobre os preços de permissões no Reino Unido, ao mesmo tempo tornando as mesmas mais caras, ou o comprimento mais caro no Reino Unido. Por isso é importante articular bem as medidas que tenham o potencial de interação com o comércio de emissões, conforme mencionado pela Maia. A competitividade é a questão que eu sei todo o país, toda a jurisdição que pensa sobre a precificação do carbono tem de lidar. E indústrias que são intensas em energia temiam que poderiam estar expostas à competitividade e pressões respectivas nos mercados internacionais. São indústrias que tendem a ter uma postura muito apreensiva acerca dos efeitos da precificação do carbono. E, de fato, é uma preocupação legítima. E, com certeza, tem sido foco de debate, um debate realizado muito intensamente na Europa também. As preocupações são, primeiro, naturalmente, ao perder competitividade para outras empresas de fora do regime de precificação do carbono, sobretudo no exterior, então ou a empresa vai perder produção ou investimento, ou pode até mesmo incorrer na transferência industrial, por assim dizer. Do ponto de vista ambiental também é um problema, porque nesse caso as emissões em potencial poderão se deslocar para aquelas jurisdições ou geografias que não têm uma legislação ou regimes ambientais tão rígidos,
De modo que sim, é uma preocupação, mas ao mesmo tempo é importante ter presente que a competitividade é tema complicado. Primeiramente porque as medidas ambientais podem, em alguns casos, aumentar ou aperfeiçoar a competitividade mediante o fomento à inovação e à economia energética no longo prazo, entre outras coisas. É importante ter isso presente. E é claro, a precificação do carbono provavelmente não será o fator de custo dominante. Haverá outras variáveis, tais como, por exemplo, transporte de mão de obra, preços de pesquisa, que tipicamente se mostram fatores muito mais importantes. A União Europeia, no entanto, decidiu que aqueles setores que até certo ponto estão ameaçados, neles uma parcela substancial de valor agregado de seus produtos poderia estar ameaçada por uma precificação do carbono, a ponto de que eles continuam recebendo suas permissões em grande medida a custo zero, gratuitamente, com base em uma fórmula que, se a examinarmos conforme no gráfico, é um composto. Se você tiver, por exemplo, uma alta exposição comercial de 10% ou mais de 5% do seu valor agregado bruto, podendo ser afetado pelo preço do carbono, ou ainda qualquer uma dessas métricas individuais acima de 13% ou de 30%, então você estaria nessa categoria de empresas, o que, sobretudo a métrica de exposição comercial, tem resultado numa lista muito longa, inclusive empresas tais como Handbag, ou melhor, fabricantes de instrumentos ou de bolsas, etc. Boa parte desses instrumentos são políticos, resultado de muito lobby. Alguns, inclusive, levaram a lucros inesperados em alguns setores que conseguiram repassar os custos, mas ao mesmo tempo receberam a alocação gratuitamente. É um debate complicado e acho que muito pode se aprender da experiência do Reino Unido. Como é que isso funciona em termos de alocação? Bom, em vez de simplesmente alocar 100% das necessidades de emissões da empresa a custo zero, o que ocorre, no entanto, é que para cada setor ou cada produto é definido um benchmark de referencial com base nos 10% ou nos participantes que representam 10% menos eficientes em termos do uso do carbono daquele setor. E todos os participantes receberão 100% de alocação a custo zero até aquele limiar. Se você estiver à direita, entre os mais eficientes, então você terá emissões mais altas do que os 10% mais eficientes. Logo, deverá comprar o delta, o diferencial, enfim, a necessidade remanescente via leilão no mercado. É importante frisar que o limite ou o teto é mantido, é apenas uma questão de alocação. Também cabe observar que pouquíssimos setores com efeito têm boa parte de seu valor exposto via precificação do carbono. Esses setores, em geral, não estão muito expostos ao comércio. Por exemplo, o cimento, talvez o setor mais intenso em energia no Reino Unido, não é tão exposto comercialmente, porque ao mesmo tempo os custos de transporte estão passados para os fabricantes de cimento na China, na Europa, ou vice-versa. Logo, os custos de transporte representam muito maior parte do custo do que o preço do carbono. Minha última transparência, lamento passar um pouquinho do tempo, mas acho que essa é a última questão que cabe levantar em última análise. O que pensamos da experiência de SCE na Europa depois de 10 anos decorridos? Bom, há várias respostas aqui e há várias perspectivas que se pode ter presente. Áudio, não temos áudio na cabine, o som está entrecortado na cabine de tradução. E também no original. O Skype não permite a audição completa do discurso, da fala, devido a uma série de fatores que não estão diretamente relacionados ao SCE, tais como, por exemplo, a contração econômica geral durante a crise, bem como outros efeitos que resultaram no fato em que a limitação não fomenta emissões. Há um buffer significativo. O resultado, por um lado, é que é muito custo efetivo, de modo que os preços das permissões são baixos. Não temos o áudio contínuo na cabine de tradução, o áudio está entrecortado e não permite a tradução. Sinal de preço é fraco demais para os investidores, como já mencionei, particularmente em ativos de investimento de longo prazo. Aqui o risco de infraestruturas e tecnologias comprometidas. Não temos apoio de áudio na cabine, porque o som via Skype está entrecortado. A tecnologia, infelizmente, não está madura para permitir a tradução simultânea. Tudo isso, por sua vez, nos leva a pensar que faz sentido pensar em algum tipo de elementos de gestão do preço
da mesma forma como se vê hoje na maioria dos outros exemplos de sistema de comércio de emissões nos últimos anos. Há uma análise bastante avançada que mostra que uma mitigação discernível e um efeito de inovação se pode observar. Os intérpretes não temos áudio na cabine de tradução que permita a continuidade do serviço. And finally, say the purpose of the meeting is to achieve a cap. It's like we're done now. So this is very low. Yeah. Oh. Microfone, por favor. Microfone, por favor. Microfone. Sure. Do we want to hang up it? Of course. No problem. Was done in waiting rather than delay more. I think for that tiny last bullet point we can finish. We don't need to have. Acho que podemos concluir aqui, não precisamos daquela última transparência, aquele último slide. Basicamente era um único slide que se refere aos instrumentos e ao SCE, que sabemos deve chegar a um determinado teto a custo baixo. No caso da União Europeia, alcançaram a um custo mais baixo do que se esperava, que era o propósito a que se destinava. Esperar um custo alto a partir de um sistema baseado em quantidade não seria razoável, apesar dos desafios que eu mencionei e apesar da justificativa ou lógica para se trabalhar com um elemento de gestão do preço. Mas, enfim, é de se esperar que se alcance o teto a um custo baixo. E desse ponto de vista, portanto, a experiência europeia vem funcionando bem com o SCE europeu, que é, acredito, a unidade métrica mais importante a se ter presente. Thank you. All right. Microfone, por favor. Muito obrigado. Agradeço. Thank you very much. Muito obrigado. Ficarei online se houver qualquer pergunta após a próxima apresentação.